Bem-vindos ao canal Mitos, Folclores e Lendas. Aqui exploramos os fascinantes mistérios do folclore brasileiro, mergulhando em histórias que atravessam gerações e nos conectam com a rica cultura do nosso país. Hoje, vamos analisar a lendária figura da Iara, a sedutora sereia dos rios. Prepare-se para uma viagem cheia de encanto e mistério. Analisando o texto, é fascinante observar como a lenda da Iara é uma das mais conhecidas e difundidas no folclore brasileiro. Ela desperta a imaginação das pessoas, transportando-as para um mundo místico e encantador. A Iara é capaz de despertar uma gama de emoções contraditórias, pois traz consigo elementos de mistério, sedução e perigo. Como uma sereia encantadora, a Iara representa uma dualidade intrigante. Por um lado, sua beleza fascinante atrai os homens, levando-os a abandonar suas vidas e se entregar à sua sedução. Ela personifica a força da atração e do desejo, que pode ser irresistível e levar os mais incautos à sua perdição. Por outro lado, a Iara também carrega consigo a morte traiçoeira. Aqueles que se deixam levar pelo seu encanto são levados para as profundezas dos rios, onde encontram seu destino final. Essa dualidade entre a beleza sedutora e a morte iminente nos leva a questionar os perigos que podem estar ocultos por trás das aparências mais encantadoras. A história da Iara nos lembra da fragilidade humana diante das tentações e da necessidade de cautela ao nos aproximarmos de algo que parece bom demais para ser verdade. Ela nos alerta sobre os riscos de ceder às nossas paixões desenfreadas e nos mostra como as aparências enganosas podem ser traiçoeiras. Dessa forma, a Iara se torna um arquétipo poderoso, representando não apenas a dualidade entre a beleza e a morte, mas também a complexidade dos desejos humanos e as consequências de nossas escolhas. Sua história continua a encantar e intrigar, estimulando nossa imaginação e convidando-nos a refletir sobre os mistérios que cercam a natureza humana. Uma pergunta que naturalmente surge ao explorar a lenda da Iara é: por que ela escolhe os homens como suas vítimas? Essa questão nos leva a uma análise cultural e contextual da história da Iara e das sociedades em que a lenda se originou. Uma possível resposta para essa pergunta está relacionada ao papel dos homens nas sociedades em que a lenda da Iara surgiu. Historicamente, os homens eram os principais navegadores e pescadores, frequentemente se aventurando em rios e mares em busca de sustento e exploração. Eles estavam mais expostos aos perigos e tentações associados à água. Assim, a Iara pode ser interpretada como uma representação desses perigos e tentações que os homens enfrentavam em suas jornadas. Ela personifica os desafios que os navegadores e pescadores encontravam ao lidar com a natureza desconhecida e seus mistérios ocultos nas águas. A sedução da Iara seria um reflexo dos desejos e das armadilhas que os homens encontravam em suas vidas e viagens. Essa interpretação permite uma reflexão mais ampla sobre a relação entre o ser humano e o ambiente natural. A Iara pode ser vista como uma entidade que personifica os elementos perigosos da natureza, como correntezas traiçoeiras, seres aquáticos hostis e os próprios desejos humanos que podem levar à autodestruição. Dessa forma, a escolha dos homens como vítimas pela Iara pode ser entendida como uma representação simbólica dos desafios e perigos enfrentados por aqueles que se aventuram nas águas desconhecidas. Ela serve como um lembrete para que tenhamos cautela e respeito diante da imprevisibilidade e dos riscos que a natureza apresenta. Uma curiosidade intrigante sobre a lenda da Iara é a sua habilidade de se transformar em diferentes formas, como o peixe ou golfinho. Essa capacidade de metamorfose desperta questionamentos sobre o significado por trás dessa característica e a relação da Iara com a natureza aquática. A transformação da Iara pode ser interpretada como uma conexão profunda com o mundo natural e o elemento aquático. Ao assumir a forma de diferentes criaturas marinhas, ela revela uma ligação íntima com os rios, mares e todo o ecossistema aquático. Essa habilidade simboliza seu domínio sobre esses espaços e sua capacidade de se adaptar às diversas realidades que eles representam. Podemos considerar a possibilidade de a Iara desempenhar o papel de uma guardiã dos rios e mares. Sua habilidade de se transformar pode indicar uma responsabilidade em zelar por esses ambientes, garantindo seu equilíbrio e proteção. Assim, a Iara seria uma figura protetora, com uma conexão espiritual com a água e uma missão de preservação desses ecossistemas. Essa interpretação nos leva a refletir sobre a importância da preservação dos recursos naturais e a necessidade de cuidarmos dos rios e mares. A Iara nos alerta para a vulnerabilidade desses ambientes e a importância de estabelecer uma relação harmoniosa com a natureza, reconhecendo sua influência e poder.
É interessante observar como a habilidade de se transformar da Yara também reflete a capacidade da natureza de se adaptar e se renovar. Ela nos lembra da constante transformação que ocorre nos ecossistemas e da importância de nos conectarmos com essa dinâmica para preservar a vida em todas as suas formas. Além de sua intrigante história e significados simbólicos, a lenda da Yara possui um aspecto fundamental, sua transmissão oral ao longo das gerações. Esse fato destaca a importância das tradições e histórias compartilhadas como forma de preservar a identidade cultural de um povo. A transmissão oral da lenda da Yara é um reflexo da tradição oral presente em muitas culturas ao redor do mundo. Por séculos, a história da Yara tem sido passada de boca em boca, de geração em geração, sendo adaptada e enriquecida com novos detalhes e interpretações. O folclore, como meio de expressão cultural, desempenha um papel essencial na preservação das crenças, mitos e valores de uma comunidade. A lenda da Yara é um exemplo desse processo contínuo de preservação e renovação das narrativas que moldam a identidade de um povo. Ao compartilharmos e recontarmos as histórias folclóricas, perpetuamos as tradições e mantemos viva a conexão com o passado. Essa transmissão oral também permite a adaptação da lenda às mudanças sociais e culturais ao longo do tempo, mantendo-a relevante e significativa para as gerações presentes e futuras. Curiosamente, a lenda da Yara transcende as fronteiras do folclore e se estabelece em diferentes formas de expressão artística. Ela tem sido retratada em peças teatrais, filmes, livros e até mesmo em música. Essas adaptações contemporâneas evidenciam a capacidade da lenda de se reinventar e continuar cativando novos públicos. A lenda da Yara nos convida a refletir sobre a importância de valorizar e preservar as tradições culturais. Ela nos lembra que por trás das histórias folclóricas há um tesouro de sabedoria e identidade que merece ser compartilhado e celebrado. Uma pergunta intrigante que surge é se existem relatos reais de encontros com a Yara. Surpreendentemente, ao longo dos anos, têm surgido relatos e histórias de pessoas que afirmam ter visto ou sentido a presença da Yara. Embora não haja comprovação científica desses encontros, a existência de múltiplos relatos reforça a persistência da crença na figura misteriosa da Yara. Esses relatos variam em suas descrições, mas muitas vezes incluem elementos comuns, como a visão de uma bela mulher emergindo das águas, canções hipnotizantes e a sensação de ser atraído irresistivelmente para o rio. Alguns afirmam terem sido cativados por sua beleza e encanto, enquanto outros descrevem uma sensação de perigo iminente. Embora seja impossível verificar a veracidade desses relatos, é fascinante como histórias como a da Yara continuam a inspirar e alimentar o imaginário popular. A riqueza cultural de um país está, de fato, profundamente enraizada em suas histórias e tradições, e a lenda da Yara é um exemplo vívido disso. Esses encontros relatados com a Yara nos lembram da força duradoura das lendas folclóricas e sua capacidade de moldar a percepção e a imaginação coletiva. Independentemente de sua existência real, a Yara continua a exercer um fascínio sobre as pessoas, despertando um misto de medo e admiração. Esses relatos também nos levam a considerar a influência do contexto cultural e do ambiente natural nas narrativas folclóricas. A figura da Yara pode representar não apenas perigos e tentações, mas também uma conexão profunda com os rios e mares, ressaltando a importância desses ecossistemas na vida e na cultura das comunidades ribeirinhas. No entanto, é importante ressaltar que a interpretação desses relatos varia de pessoa para pessoa, e a linha entre a realidade e a imaginação muitas vezes se torna tênue quando se trata de lendas e mitos. Cada encontro com a Yara é único e pessoal, e sua significância depende das crenças e experiências individuais de quem os vivencia. Concluindo nossa jornada pela lenda da Yara, podemos afirmar que sua presença no imaginário coletivo brasileiro é inegável, e os relatos de encontros com a Yara acrescentam uma dimensão intrigante a essa história. Independentemente de serem reais ou não, esses relatos nos lembram da poderosa influência das lendas folclóricas e sua capacidade de nos transportar para um mundo de encanto e mistério. Que a lenda da Yara continue a nos inspirar, a despertar nossa imaginação e a nos conectar com nossa rica herança cultural. Que possamos apreciar e preservar as histórias e tradições que moldam nossa identidade, mantendo viva a magia dos mitos e lendas por gerações futuras.